E aí, como vocês estão? Olha, vamos começar com essas imagens, onde começam a aparecer ataques. Desta vez, de acordo com o que relatam os meios de comunicação iranianos, estariam atacando a sede da 5ª Frota da Marinha no Bahrein. Os ataques se espalham por países do Golfo, então confira os detalhes do que ocorre. Se estiver nos acompanhando, deixe seu like e compartilhe. Enquanto isso, bom, observa-se então esses mísseis. Vamos ver de novo isso aqui. O que seria? Seria um míssil balístico, né? É um... mísseis balísticos do Irã. Certo? É sobre o Irã. Bom, vamos ouvir um pouco o momento em que estão passando. Outra imagem que chama a atenção é esta aqui. Isso seria, digamos, já à noite, está tudo super escuro. Dá para ver especialmente no início do vídeo, se conseguimos enxergar aqui na tela. Não, eu não consigo ver, mas vamos ver se daqui a pouco a gente mostra, porque está assim. Deve estar aqui? Em cima, né? Aí está. É que são um segundo. São segundos, né? No final, é o próprio pessoal que vai gravando, não são câmeras profissionais ou algo assim. Mas aí está, né? Tentando pelo menos captar um pouco. Essa atividade foi vista sobre o Irã. Os Estados Unidos também já estão realizando bem a terceira onda, segundo o que relatam, terceira onda de ataques contra o Irã. E ao mesmo tempo estão falando que vão tentar fazer negociações. Ou seja, enquanto estão realizando esses ataques com mísseis balísticos dos dois lados. É impressionante, mas vamos conversar depois. Primeiro, vamos ver o que está acontecendo aqui. Aqui estamos vendo o ataque que aconteceu no Bahrein. Dá para ver onde cai algum projétil, algum míssil. Deixa eu voltar um pouquinho. Aqui está, olha só. Ah, mas... Vocês viram o disparo e o impacto? Não, deixa eu ver. Acho que sim, eu vi, tudo bem. Eu já vi ali do lado. Você também já viu. Vamos ver, mas ninguém viu ainda. Posso olhar por aqui? Aí está. Vamos ver se dá para voltar um pouquinho de novo. Aí... Entre os dois, neste U aqui? Aqui deste lado, nesse buraquinho, nessa boca, o U está, aí está. Era um ataque captado por uma câmera de segurança. Olha bem, a cidade parece estar bastante cheia de prédios, algo muito típico desses países do Golfo. E bom, também aqui, o que estamos vendo? Aqui estamos vendo um drone iraniano sobrevoando o Iraque. Essas imagens já eram, bem, no que seria a nossa tarde, já estavam começando a circular. Essas imagens são do primeiro, da transmissão ao vivo que houve à tarde, que fizemos ali ao ar livre, que foi a primeira onda. Olha... E sim, nos pegou do lado de fora, e assim Astrid fez uma transmissão ao vivo, rapidinha, pelo celular, só para avisar que os Estados Unidos já estavam atacando o Irã. Vocês já sabem que aqui a gente tenta ir atualizando vocês durante todo o dia sobre as situações, onde quer que a gente esteja. E bom, então um grande abraço para o meu xará José, um abraço para todo mundo, para Ofe Mendes, para MT, muitas caras conhecidas, né? Muito obrigado ao Roble e a todos da comunidade que estão chegando. Grande abraço e obrigado por fazerem parte. Edil, como você está? Vamos lá, acho que temos outra imagem. Como vocês estão? Saudações, salute. Acho que há outras imagens, não é? Vamos aos detalhes, mas enquanto isso vamos conversando, vamos ver. Foram relatadas explosões em Yazd, isso mesmo, na costa sul do Irã, segundo a agência de notícias. Também, bom, fala-se de uma lista supostamente de alvos que não estão confirmados, mas que estariam sendo atacados. Nesta ocasião, veja, ataques que estão sendo realizados nos quais, bem, era esperado que houvesse uma resposta aos Estados Unidos por causa do helicóptero, certo? Ou seja, era esperado que houvesse uma resposta porque o Irã derrubou um helicóptero deles, mas acho que a resposta foi, bem, bastante dura. E claramente já havia, bem, alvos que eles tinham em diferentes pontos do Irã e que, bem, disseram logo de cara, assim que for possível nós destruímos, não é? Basicamente, então, o que se sabe até este momento. Tudo começou às 17 horas, quando a porta-voz do CENTCOM informou sobre a operação, como comentávamos à tarde. Que isso é uma resposta ao que eles dizem ser proporcional à agressão injustificada do Irã. Isso sobre o tema do helicóptero, que, bom, hoje, aliás, vazou que Trump realmente queria, digamos, fazer vista grossa em relação ao assunto do helicóptero. Mas Pete Hegseth e Dan Kane, que é o responsável pelo Estado-Maior,
disseram que não, que era preciso ter uma resposta, e essa foi a resposta. Após 3 horas, o Comando Central, segundo o CENTCOM, já havia encerrado os ataques. Isso foi apenas a primeira onda, mas obviamente houve outras depois, porque, bom, o Irã tem respondido de forma bastante forte. Bom, então, vamos ver. Essa é a resposta. Estados Unidos, Pete Hegseth e Dan Kane convencem os Estados Unidos de que era preciso responder, convencem Trump de que era preciso responder. Porque Donald Trump dava sinais. E até fez uma publicação em que dava sinais de que haveria uma resposta. Mas realmente passava a sensação de estou irritado, mas nem tanto, né? Ou seja, parecia que a resposta talvez fosse ser algo bem básico, mas depois veio uma resposta mais forte. E isso é porque, aparentemente, Pete Hegseth e Dan Kane deram um salto. Agora eles estão nos bastidores, está se falando sobre a possível saída de Pete Hegseth. Aliás, quer dizer, acham que ele pode ser demitido em breve porque não entregou o resultado esperado, porque ficou tudo pela metade? Porque com o que foi proposto para atacar o Irã, supunha-se que o regime iria cair. Ou seja, então, no fim das contas, isso não agradou a eles. E, bom, isso também deve ter algum tipo de consequência. Porque assim, com isso fica, entre aspas, Trump, como não? É culpa desse aqui, né? Se vocês perceberem, já começou a jogar a culpa em Israel, né? Porque ele percebeu, e isso é revelado por pesquisas, em que MAGA, mas também uma boa parte da população, já estamos falando de mais ou menos 6 pessoas para cada 10, certo? Que estão totalmente contra as posições de Israel nos Estados Unidos. Ou seja, passou de ser para a população americana uma boa parte favorável, digamos, a... Qual é o problema? Israel, ou seja, a favor, passou de ser uma sociedade americana favorável. Há muitos temas, então, no tema de Israel, ou seja, eram favoráveis a, pois é, temas da Palestina, temas de... E agora estão, bem, contra. Então estamos falando que agora 37% apoia Israel e o outro percentual não apoia. Então isso o Donald Trump percebe, vê nas pesquisas e diz, sabem de uma coisa? É o momento de não apoiar Netanyahu, por isso vemos essa questão. Não tanto porque se dê melhor com ele, ele vai onde estiverem os votos. E se agora é impopular apoiar Israel, então ele vai falar, pois bem, vai falar mal e vai dizer o que for sobre Netanyahu. Porque, evidentemente, isso é conveniente para ele. Do ponto de vista eleitoral, então vamos ver essa tendência, certamente cada vez mais acentuada. Mas o erro do Irã foi ter atacado aquele helicóptero, porque nesse sentido, realmente haveria uma resposta e a resposta iria acontecer. Mas é isso que ele está buscando, não é? Irã, não creio que seja isso que ele quer, mas sim uma resposta. Não é um erro para eles, é a estratégia. Digamos erro, entre aspas, porque eles só precisam se medir, ou seja, precisam medir até onde. Primeiro atacaram o Kuwait, uma base dos Estados Unidos, na qual, por sinal, houve feridos tanto contratados quanto soldados americanos, mas disseram que foram leves. Então, bem, não aconteceu nada, achei muito estranho que nada tivesse acontecido. Normalmente, quando atacam bases, há uma resposta, e depois atacaram o Kuwait mais 2 ou 3 vezes, ou seja, foram vários ataques e nada foi feito. E aí, em uma dessas, o Trump disse, bom, se atacarem e houver perdas de soldados americanos, então vamos dar uma resposta muito contundente, e que não sei o quê, não sei quando. Bom, dessa vez eu acho que já foi como uma gota d'água, né? Exatamente. E bom, no começo, as áreas que foram atacadas tiveram explosões na região de Ormagazan, também em Sirik e na ilha de Kems, que tem sido uma das mais atacadas, porque é importante lembrar que lá eles têm diferentes, digamos, pontos militares, de onde também saem drones, etc. É lá que ficam as lanchas, outras lanchas também. Eles monitoram todos os navios que passam, então estão basicamente no estreito. E não, o regime não divulgou números de vítimas, de pessoas que perderam a vida. Por sua vez, também foram ouvidas explosões em Bandarabas. E tanto Sirik quanto Kesh estão localizadas em uma área estratégica para o que é o Estreito de Hormuz. Então, vejamos, já temos uma terceira onda, ataques do Irã também, ou seja, ataques e contra-ataques, vamos dizer assim. Agora vamos ao que o Irã fez. Vamos às respostas que o Irã tem dado. De uma vez, então, vamos dizer o que está acontecendo.
Bem, o Irã já lançou mísseis e mísseis hiperbálicos, quer dizer, balísticos, desculpe. Há drones contra bases americanas no Bahrein, no Kuwait e na Jordânia. E já foi um pouco além disso, porque, bem, a Jordânia basicamente é a porta de entrada para Israel. Bahrein, então, e depois vamos também para o Kuwait, Aham, e um pouco mais perto de Israel, que seria em direção à Jordânia, né, que seria essa região, né? Então, pois é, assim. As coisas ficaram intensas enquanto ontem atacavam em direção a Israel, em que inclusive hoje saíram algumas imagens onde supostamente houve alguns danos em uma base israelense. Isso, bom, vamos ver o que Israel vai dizer nesse sentido, porque eles realmente têm operado de forma bem ampla, né? Ou seja, bom, isso era o esperado, era o que eles queriam basicamente, porque com isso dá o pretexto para os iranianos quererem boicotar a Copa do Mundo, basicamente, né? Ou seja, tomara que não piore, mas o alerta deve estar no máximo nesse sentido agora. Exatamente. E o comentário da Guarda Revolucionária sobre esses ataques diz: os Estados Unidos atacaram nesta madrugada vários pontos de Haas, Zirik e Kems sob pretextos falsos e danificaram uma torre de telecomunicações em Zirik. Destruíram 2 tanques de água da cidade. Isso é muito importante porque o ataque à infraestrutura que afetam a população, bem, não é qualquer coisa. E já existem imagens mostrando que, de fato, esses tanques foram afetados e essa água da qual a população depende agora não está correndo. E bem, havia membros da Guarda Revolucionária e nenhuma resposta às ações cruéis do inimigo. Os combatentes navais da Guarda Revolucionária lançaram um ataque com drones contra a 5ª Frota do Bahrein às 2h30 horário local e alertaram sobre respostas ainda mais contundentes. Segundo eles, foram destruídos 4 alvos militares, incluindo caças F-35 em uma base aérea e um centro de comando dos Estados Unidos. Esse é o comentário deles. Isso seria na base americana na Jordânia, onde eles afirmam já ter destruído caças F-35. Nas Forças Armadas do Kuwait, eles afirmam que lá também atacaram alvos aéreos hostis. E se o Estado-Maior do Exército anunciar que os sistemas de defesa aérea do Kuwait, isso por parte dos Estados Unidos, estão enfrentando atualmente alvos aéreos hostis, de acordo com os procedimentos e objetivos estabelecidos. Agora, então, os ataques continuam de fato e a defesa aérea do Kuwait continua protegendo o país. Essa imagem que vimos há pouco mostra o momento em que se viam os céus. Todos os mísseis estavam passando pelo Bahrein. Não sei se dá para ver aqui, mas são muito sutis as trilhas de... Temos que deixar... Mas são trilhas que estavam sobre a ilha do Bahrein, que é sobre o reino do Bahrein ali. O espaço aéreo do Kuwait também teve esse problema e alerta. Os Unidos seguramente estarão em alerta. Ao mesmo tempo, agora não estão sendo relatados ataques, não. Também contamos a história, né? E também houve ataques recentes nessa região. Então, vamos para outro assunto também sobre isso lá do Irã, em outro sentido. Vejam só, hoje foi divulgado um relatório por parte de sites que basicamente se concentram em assuntos militares e também na questão da aviação. Vocês não perceberam que, de repente, do nada, começaram a acontecer movimentos de aviões civis do Irã em direção à Ásia? Não? E os aviões ficaram lá, né? Eles iam e ficavam. Sim, ficaram. Aparentemente estão levando pessoas. Mas não sabemos por quê nem para quê, né? Mas isso, evidentemente, acendeu os alertas depois que vieram os ataques, então parece que tudo isso já era um sinal. O que o Qatar fez, aliás, ontem me parece que foi, ou algo assim. Ontem, no domingo... No domingo fechou o espaço aéreo, e o espaço aéreo vai permanecer fechado até o dia 14. Não tudo, não 100% do Qatar, mas praticamente toda a região, digamos, que aponta para o Irã. Toda a região, exceto algumas rotas ao sul, está fechada. Apenas essas rotas estão abertas agora, pois o Qatar já previa algo iminente, certo? E assim fomos percebendo vários sinais, né, que estavam acontecendo por aí e agora. Pois também há, evidentemente, uma reação desse Abbas Aragache, que é o ministro das Relações Exteriores, eis o que ele diz. Ele faz um comentário agressivo dizendo: abandonem nossa região se quiserem estar a salvo.
Essa é sua mensagem claramente para Washington. Nesse mesmo comunicado, ele adverte que as Forças Armadas do país não deixarão sem resposta nenhum ataque, nenhuma ameaça, e também lembrou que a história do Golfo Pérsico tem inúmeros capítulos sobre destinos terríveis que sofreram intrusos estrangeiros. E deixou muito claro que o Estreito de Hormuz não são águas internacionais, mas sim um espaço compartilhado, uma área entre Irã e Omã. Ei, Então aí ele adiciona o amigo dele. e aí adicionaram Omã exatamente, né? Ou seja, isso. Bom, então vamos ficar atentos ao que vem nas próximas horas. Mas já de cara há reações, obviamente, nos mercados. Já começa a se ver como o petróleo está disparando agora. Não muito. Ou seja, estamos falando que passou de chegar a estar em 91 dólares ontem e hoje está em 94, mas não. Quer dizer, sim, é importante. A alta não é extrema, não é assim tão impressionante. Então, esse é o Brent e o West Texas se mantém em 89 dólares, né? Ou seja, 85, 89. Por isso que eu te falo, ou seja, também não é nenhum exagero, né? Mas bom, isso também são pequenos sinais, mas que não são necessariamente tão graves. Embora o preço continue altíssimo, né? Digo graves no sentido de que não vai disparar para 110, 120 ou coisas assim, que aí já seriam problemas demais. Mas mesmo assim, a preocupação é que isso continue, né? Aí vemos nos 89 dólares do Texas, não do Texas. Bom, então também fiquem atentos a esse assunto. Vamos para outros assuntos também, então vamos para outros. Pois vejam, Netanyahu já percebeu, Israel já percebeu o próximo passo, a próxima fase da guerra. Eles provavelmente terão que lutar sozinhos. Apesar de que agora estamos vendo as reações de Trump, o aviso que Trump tem é de que houve alguns disparos. Por causa do erro, vamos dizer, de ter atacado o helicóptero, mas está sendo apontado que a possibilidade de a guerra continuar seria apenas com Israel, nada mais, e não com os Estados Unidos. Então seria um país contra outro país. Evidentemente também com todas as proxies que o Irã tem, que são os Houthis, que são os mesmos eixos Bolamais, entre outras milícias que existem por aí, então. Bom, essa seria a possibilidade. O que diz Netanyahu? Bom, foi divulgado que Netanyahu, durante uma dessas reuniões do Gabinete de Segurança, ele disse: pode ser que tenhamos que agir sem o apoio dos Estados Unidos, apesar de todos os custos que isso implica. E sabe-se que Netanyahu realmente não gostaria de ter que atacar o Irã sozinho. No entanto, eles estão dispostos a fazer isso se for necessário. No final das contas, eles estão perto do inimigo. Não. Os Estados Unidos estão longe, tem um mar que os protege, como disse uma vez Zelensky no Salão Oval, e eles estão a poucos quilômetros do Irã, e no momento em que o Irã tiver uma arma, ela vai estar ali do lado deles, né? A questão é que o relacionamento entre Netanyahu e Trump já não é dos melhores. Hoje ele ironizou a possibilidade de Netanyahu voltar a ser primeiro-ministro. Eles já terminaram e a fase da lua de mel acabou. Sim, já não estão em uma boa relação. Agora, assim tem sido a relação desses personagens, ou seja, de Trump e Netanyahu. Tem sido assim. Ou seja, no primeiro mandato também foi assim. Ou seja, houve um momento de muita união e depois, quando começaram as investigações de corrupção contra o Netanyahu, ele parou de falar com ele. Sim, já não atendia as ligações nem nada. Como quem diz, se está com problemas, se vira e depois fala comigo. E no segundo mandato, a relação entre Netanyahu e Trump volta a se estabelecer. A questão aqui é que não há uma boa relação agora, né? Ponto. Ou seja, não há uma boa relação e agora essa mudança que os Estados Unidos acabou de fazer é realmente uma mudança do tipo bate e corre. Ou seja, basicamente atacou 2, 3, 4 alvos e depois voltou e acabou por aí. Aí para, como dizem por aí, né? Só até aí. O Irã não responde assim. Foi forte, embora eu diga, está atirando nas bases. A palavra somos, supondo que o ataque dos iranianos não seja muito contundente. Então, talvez os Estados Unidos possam decidir. Bom, então vamos continuar com a intenção de um cessar-fogo, etc, etc. Né? Exatamente. E hoje também o tenente-general Eyal Samir fez uma declaração forte sobre o Irã.
Ele afirma que os ataques não... Bom, é um aviso ao Irã. Acho, mas o tenente é de Israel. Sim, ele é de Israel, mas não é o tenente-major do Exército de Israel, das FDI, e ele afirma que os ataques de domingo são apenas um prelúdio para o que eles estão preparados. O ataque que realizamos no Irã foi uma preparação para um golpe mais forte e significativo. Estamos preparadas para voltar e realizar outro ataque severo e de grande alcance ao Irã, pois continuam lançando advertências. Eles têm lançado seus avisos basicamente desde que a guerra deu uma pausa, digamos que ficou em espera porque não acabou. Sim, isso. E então, bem, já estão prontas e dispostas a atacar novamente. Por sua vez, na população israelense, já não veem os Estados Unidos como alguém que se importe ou que tenha interesse na segurança de Israel. Que bom! Acho que isso deve ficar claro para todos. Trump só se importa consigo mesmo e com a família, especialmente ele próprio, sem interesse pela segurança. Então é assim que as coisas são, sempre foi assim. Pois não, e assim dá pra ver, já dava pra perceber que ia pra lá. Agora estamos diante. Para Trump, as eleições agora são prioridade máxima. As questões eleitorais já começaram a surgir. Tem uma Copa do Mundo acontecendo no meio de tudo isso, que também acho que não importa tanto para ele. Mas digamos que faz parte, principalmente por questão de segurança e tudo mais. Que não vai sair do controle, ou que ele não quer que isso aconteça, e que o assunto não escape do controle dele. Agora, esse tipo de conflito, no final, acaba se expandindo para outros temas. Hoje vamos ver a reação de J.D. Vance. Vamos ver também a reação da Embaixada de Israel no México. Sempre. Olhem, a Embaixada do México em Israel teria alertado os mexicanos porque, bom, no final das contas poderia haver uma reação. Poderia haver uma reação também do Irã ao que está acontecendo agora, não é? Ou seja, no final das contas, se houver uma Copa do Mundo, se houver uma situação em que eles possam tentar fazer algo não só nos Estados Unidos. Embora eu diga, evidentemente, que o México tem sido neutro e não se envolveu em confusões, sim, mas no final das contas, alguns dos países que foram atacados no Oriente Médio também não tinham se envolvido. Alguns deles também têm bases dos Estados Unidos. Por exemplo, Omã foi atacado, mas agora já havia boa relação com Omã. Nessas situações, os iranianos podem calcular assim. O que a embaixada disse? Como está a situação? Bem, o alerta que a Embaixada de Israel no México fez é o seguinte. Autoridades israelenses anunciaram que, devido aos ataques de mísseis iranianos em curso, o comandante da Frente Interna atualizou a política de defesa nacional. Essa política estará em vigor, começou no dia 7 no domingo 7 de junho, e continua em vigor até algumas horas atrás. Foram canceladas, por exemplo, atividades educativas e questões de trabalho na comunidade de Israel. Bom, o ponto é que a embaixada está informando sobre o que está acontecendo lá em Israel e sobre os mísseis e tudo isso. Acho que é um aviso para o México, pelo menos é o que acredito. Tomem cuidado. Agora vocês estão na Copa do Mundo. No final das contas, eu acho que Canadá, Estados Unidos e México têm que estar conscientes dos problemas que existem. Que sim, é verdade, o México não se envolve com ninguém, com nenhum desses tipos de assuntos, mas enfim, no final, a Copa do Mundo é entre 3 países e um deles é os Estados Unidos. Então vai saber, né? Talvez estejam pensando nisso. Esperamos, insisto que não aconteça nada nesse sentido, mas é isso. Bom, também faz parte do que poderia estar gerando problemas. Agora sim, é curioso a mensagem, né? Porque digo, já houve muitos, e agora chama até a atenção que nesse tipo de mensagem, insisto, uma mensagem informando sobre o que estava acontecendo lá em Israel. Agora vão suspender as atividades lá em Israel. Enquanto isso, também começa a se ver, ou seja, vão suspender. Imagino que enquanto continuarem esse tipo de ataques, né? No fim das contas, você não vai colocar os pequenos em risco. É melhor que fiquem com a família, para que possam se refugiar rapidamente. Agora, J.D. Vance também reage diante dessa situação, né? Exatamente. E com uma clareza que, olha, impressionante. Bom, garantir que o acordo com o Irã vai acontecer, que o acordo para o fim da guerra vai sair em uma semana ou talvez em vários meses. Bom, vamos ver, né? Ele tem insistido nisso.
em comentar esse assunto dos meses. Ou seja, Obviamente não está seguro. se não, obviamente não está nada seguro. Ou bem, isso também chama atenção. Vamos para outros assuntos, outros temas também importantes. Bem, vejam, essa imagem é boa, pois também é alucinante de ver. Vamos ver em tela cheia, não é? Porque está, pois bem, é impressionante ver os postes de luz, sim. Daqui a pouco vamos dar play, mas quero que vocês vejam assim. Só primeiro, em todo o seu esplendor do ponto de vista da cor, não da luz, etc. No final, são explosões fortíssimas. Isso é parte do que aconteceu. E já vou compartilhar um pouco do que aconteceu lá em Daguestão. Os próprios russos têm tido que gravar ataques à sua própria região e, dessa vez, o ataque a Daguestão dizem que seria histórico. E aquilo de proibirem gravar e todo esse negócio, agora os russos já não ligam mais, né? Ou seja, eles vão, gravam e publicam isso nas próprias redes sociais, mostrando também um desafio ao Putin, porque o que querem é esconder os efeitos da guerra dentro da Rússia. A Ucrânia atingiu uma linha de gás que fica em Daguestão e dizem que foi um dos ataques mais duros que já aconteceram e também fundamental para o fornecimento de gás lá na Rússia. Isso simplesmente não para, né? Nada, eles têm atacado forte e, bom, só ontem já se falava de um ponto de inflexão. Agora, bom, quando você vê esse tipo de ataque, você pensa, esse ponto de inflexão está muito focado em diminuir o máximo possível. Como isso vai acontecendo por causa dos ataques? Em relação à Ucrânia, não diminuir a possibilidade de ataques contra a Rússia. Também lançou uma resposta, ou uma contra-resposta, por assim dizer, na qual atacou com drones contra Kharkiv, onde, neste momento, há relatos de 4 pessoas mortas e 10 feridos. Os ataques causaram incêndios, danos, explosão de 18 veículos e estilhaçaram janelas dos prédios. Isso é o que Oleg faz, principalmente no que diz esse Seinogumbo. O governador regional afirma que os ataques foram bastante duros. 10 pessoas ficaram feridas e 4 morreram, incluindo, segundo o governador, uma mulher de 22 anos. Ele disse que o inimigo atacou a cidade de Chihui. É assim que se chama o lugar, certo? Pois bem, é assim que estão as coisas. No conflito lá entre Ucrânia e Rússia, não é? Também com questões muito graves. Outra imagem que também chama a atenção é esta que estamos vendo aqui. Aqui é uma das consequências que os Estados Unidos causaram na Síria e no Irã, onde infelizmente afetaram a água desse povoado, não é? Porque não é uma cidade, é um pequeno vilarejo ou povoado, e vários desses povoados dessa região do Irã dependem dessa água. Bom, é terrível. Esse tipo de ataque não deveria acontecer, seja qual for o país. Não, infraestrutura civil não deve ser atingida, certo? Essas são as regras dos países, vamos dizer, civilizados, até mesmo em tempos de guerra. Bem, existe uma certa civilidade em teoria e normalmente se supõe que tentam seguir esse tipo de coisa. Evidentemente, nas guerras, muitas vezes isso não acontece, né? Não, esse tipo de protocolo não é cumprido como deveria e isso, bom, também é mostrado nessas imagens. Agora temos essa outra imagem que estamos vendo neste momento. Aqui estamos vendo esse ponto da Síria, que Sirica, o mesmo onde vimos a questão da água, mas de uma visão via satélite, onde vemos o ataque que foi feito a uma base naval do Irã. Bom, então vamos para outros assuntos também importantes. O tema da Ucrânia ainda rende, né?
Tem mais novidades para comentar? Bom, a Ucrânia até hoje revela que eles planejam fazer ataques diários contra o Irã, contra a Rússia, e até as guerras se misturam. Mas a Ucrânia está planejando fazer ataques diários à Rússia com 600 drones e mísseis. Isso foi declarado por dia, diariamente. Isso foi declarado hoje por Zelensky, onde ele anunciou que eles têm o plano de aumentar significativamente sua produção. Obviamente também nacional de drones e mísseis para igualar ou superar o volume de ataques que atualmente a Rússia realiza. E bem, nessa coletiva de imprensa, ele enfatizou muito que o objetivo é alcançar a produção de 600 drones e mísseis por dia para realizar esses ataques diários contra esse país. E também anunciou que conseguiram cortar em 71% o fornecimento russo que vai da Crimeia para a Crimeia e para Donetsk. Ou seja, tudo isso. O quê? Eles transportam petróleo e diversos produtos militares. Tudo isso foi atacado para impedir que os caminhões militares cheguem às bases onde precisam levar o petróleo. Sim, hoje comentamos sobre isso, é esse o assunto. Ou seja, colocamos aqui o mapa da estrada onde 71% dos suprimentos não estão chegando à zona ocupada da Crimeia. E vimos aqui as imagens da falta de fornecimento de gasolina, principalmente que deixou a Crimeia e outras regiões praticamente semi-paralisadas. E há outras áreas, não é só a Crimeia, ou seja, há outras regiões que também agora mesmo não têm ou têm muito pouca gasolina, então eles limitam. E é isso que está acontecendo. É o que acontece sempre, quando falta alguma coisa. Começa a surgir mercado negro e começou a aparecer um mercado negro de gasolina, em que você vai em umas casas por aí atrás, escondidas, onde a gasolina está 2 ou 3 vezes mais cara. Então, por um lado, esse mercado negro de gasolina resolve o problema das pessoas, mas por outro lado, sai caríssimo para elas. E também estão acontecendo casos, não sei se eu postei um vídeo outro dia, mas assim, uma senhora explica que agora, igualzinho nos filmes apocalípticos, né? De zumbis e tudo isso, que as pessoas começam a roubar a gasolina dos carros umas das outras. Ou seja, se vem um carro que aparentemente o vizinho acabou de abastecer, conseguiu no mercado negro, ou seja, petróleo, quer dizer gasolina, você vai lá e rouba do vizinho, né? Ela mostrava que carregava várias garrafas, pois tinha roubado gasolina de carros que ela sabia que tinham gasolina. Bom, então, ela fica gravando e gravando e gravando. Se não é bom... Assim estão as coisas neste momento. Mudando de assunto, saudações para a Tapatia Plus. Como você está? O que você acha? Off Mendes, Panterita, este Francisco Arce. Francisco, como você tem estado? MT, um grande abraço, Roble, para toda a comunidade que está chegando. Vão deixando o like, vão compartilhando, por favor. E olha, vamos para outros assuntos também bem interessantes. Então, relatando esse vídeo da história, ou seja, nesse vídeo, o que estão mostrando aí é, então, uma espécie de falha, por assim dizer, ou seja, uma falha em um estádio no qual, segundo o que relatam, ainda vai haver um evento. Um jogo entre Argentina e Islândia. Eu imagino que seja para fazer algo mais amistoso ou algo assim. Sim, sim, sim. Mas com as chuvas e com tudo isso, está tudo molhado. Vocês veem aí como parece tudo isso? Bom, então é assim que estão as coisas nesse assunto, né? Isso é no Alabama, lá nos Estados Unidos, né? Pois é um assunto sério. Vamos para outros temas também importantes. This. Olhem, em outros assuntos, vejam só que a França está proibindo a entrada no país do ministro das Finanças de Israel, Bezalel Smotrich. Estão começando a acontecer coisas assim, ou seja, em países como a França, países europeus que tinham uma relação muito boa com Israel, agora já não tem tanto assim. O governo francês anunciou hoje que está proibindo a entrada no país do ministro das Finanças de Israel por ser, bem, uma pessoa que tem estado envolvida em polêmicas. De fato, buscando a anexação da Cisjordânia, assim como a criação de novos assentamentos dentro dessa região. Em uma mensagem do X, o ministro das Relações Exteriores, Yah Noel Barrot,
afirmou que a medida integra um novo pacote de sanções contra colonos da Cisjordânia, também apoiadas pelo Reino Unido, também pelo Canadá, Austrália, Nova Zelândia e também pela Noruega. Ou seja, bem, esse é um tema realmente sério. Também há informações sobre o que está acontecendo em Taiwan, que temos dado atualizações e que a confusão não parou, está cada vez maior. Ou seja, desta vez, de novo, se volta a falar basicamente de assédio, né? A esses navios mercantes por parte dos chineses. O que está acontecendo por lá ou como está essa situação? Bom, hoje Taiwan denunciou uma escalada diante desses movimentos que a China faz constantemente. O secretário-geral do Conselho de Segurança Nacional, Joseph Wu, afirmou isso. Os navios mercantes das companhias de navegação costeira enfrentam esses problemas com a guarda costeira da China, que, bom, são águas sob jurisdição de Taiwan. No entanto, Pequim as vê como deles e isso já está gerando outro tipo de tensões ou mais tensões. O que está acontecendo, Taiwan? Também, por outro lado, vamos a outros assuntos também importantes do que está acontecendo no mundo. Vejam, a embaixada, o que está acontecendo agora na FIFA aqui com como é que chama? Isso dos camarotes está demais. Vamos falar sobre isso. Tem surgido vídeos onde se vê os donos dos camarotes ou representantes querendo entrar para ver os camarotes. Porque na hora que a Copa do Mundo já está chegando, de repente disseram para eles, não, olha, um juiz disse que a FIFA está com a razão. E então é isso, que eles não vão poder usar seus camarotes, que não vai dar simplesmente não. Então, evidentemente, eles reagiram. Os donos ou os representantes legais e tudo isso, para pedir alguma coisa, porque no final das contas tanto se fala de soberania, né? Sim, e agora é a FIFA que manda claramente, porque a pergunta é: você é o dono desses camarotes, em teoria, mas na hora H, se a FIFA decidir, você não é verdade? Exatamente. E bom, não é só dizer, olha, chegaram a um acordo de que, olha, não podemos, você não pode, não sei. E se você ficasse com uma porcentagem do que for arrecadado nos camarotes? Não, é direto, não podem entrar, não podem levar alimentos, vão ter que enfrentar tudo isso, igualzinho a qualquer pessoa que paga um ingresso para a Copa do Mundo. E bom, esse é um assunto que a Associação Mexicana de Titulares de Camarotes e Cadeiras tem acusado a FIFA de estar cometendo um desacato, porque já havia um acordo e decisão judicial. Recentemente alguém da comunidade comentou isso aqui e hoje simplesmente eles tiram algo da cartola. Que outro juiz disse que não, que a FIFA tem razão e que as coisas vão ser feitas do jeito que a FIFA quer. Pois é, assim são as coisas desse mega negócio, né? No final das contas, é isso. Não te passei a foto de como as coisas vão acontecer nos jogos. Tremendo. Já tiraram as fotos de como vai estar, por exemplo, uma cerveja, para citar uma lata. Esses são os custos. 300 pesos um pacote de batatinhas, 200 uma lata de Coca-Cola, 100 cento e 200 pesos. Ou seja, realmente os preços estão muito, muito altos. Muito exorbitante. Sim. Muito exorbitante. Olhem para essa câmera. Isso é em uma partida lá no Cazaquistão, entre Hungria e Cazaquistão. Se vocês olharem para essa câmera, acho que chamam de câmera aranha, sim, que fica na parte de cima, é essa câmera. Reparem no que acontece com essa câmera. Cai? Ela cai, imagina só, cai, e um cinegrafista estava apenas, sei lá, uns 3 metros dali, mais ou menos. Então, bom, aqui está, né? Quer dizer, é claramente um momento tenso quando ela cai, ela se salva, mas por muito pouco, basicamente, né? Obviamente foi evitado ali um incidente e, aliás, a partida foi suspensa por alguns minutos por causa disso, né? Porque, obviamente, precisavam verificar o que tinha acontecido, se a situação não ia se repetir, etc, né? Mas, enfim, é assim que está, esse é o assunto. Vamos para outros assuntos importantes.
Olha, então na Venezuela as coisas estão ficando intensas e é que de repente agora parece que o governo de Elci Rodrigues quer retomar o controle de uma mina ou de algumas minas e agora estão realmente usando armas em nível militar. Isso está deixando o assunto intenso. E bom, o que é que tem acontecido? Bom, hoje apareceram imagens de helicópteros de unidades especiais que se aproximaram da região chamada Las Claritas, que é uma das principais áreas auríferas lá na Venezuela, que vem operando, trabalhando por anos, assim, basicamente sem, digamos, sem uma legalidade, né? E dizem que Diosdado, em parte, tinha participação nesse negócio, incentivava as pessoas a irem lá, a minerar, e, bom, essa operação em grande escala das Forças Armadas venezuelanas. Pois é, foram realmente impactantes. Eles estavam atirando, assim, e como dizem, atirando de verdade nas pessoas que estavam lá. Testemunhas relataram voos de helicópteros, explosões e movimentos de centenas de trabalhadores que tiveram que fugir às pressas. Essas áreas de extração de ouro, conhecidas como Las Claritas, também um setor chamado quilômetro 88 e 2 pontos-chave do Arco Mineiro do Orinoco. Isso depois dessa intervenção por parte do Estado, que durante anos, bem, teve uma presença muito limitada, porque, digamos, nesse negócio também atuavam grupos armados que administravam essas minas, cobravam extorsões e, bem, era algo comum, né? As pessoas lá já tinham esse negócio delas, né? Exatamente. Bom, aí dá para ver os militares se metendo nessa área. Agora, isso é por pressão dos Estados Unidos ou é uma decisão realmente soberana de Ciro Rodrigues? Bom, vai saber, né? Mas, de acordo com o que foi relatado, estavam acontecendo movimentações, embora eu ache que essa seja uma das missões que tinham como alvo um líder também, né? Parece que era contra, né? Estavam procurando um líder, já que há imagens de helicópteros perto das minas. Não sei se é por aí um dos líderes que estão operando ali. Sim, bom, essa é a versão deles. A versão deles é que estavam atrás de um líder desse grupo chamado Quilômetro 88, que o objetivo era desocupar as explorações não autorizadas e enfraquecer essa organização que controla parte desses grupos e que também fazem extorsões. E a organização International Crisis Group afirmou a Bloomberg ter recebido inúmeros relatos sobre movimentos militares na região. Uma pesquisadora chamada Bram Ebus apontou que as forças de segurança estiveram restringindo o acesso a Las Claritas e aeronaves estavam operando a partir de diferentes pontos do campo de mineração. Não, bom, aí estão surgindo algumas imagens que teremos que esperar para que possam ser confirmadas todas. Mas essa região nos lembra um pouco o que acontece de repente no Congo. É muito parecido, sim, fica na fronteira com o Brasil e às vezes brasileiros atravessam. Não tem só mineradores, também tem pessoas, digamos, civis, professores, funcionários públicos, trabalhadores de diferentes setores que, bom, não estão ganhando dinheiro suficiente. E assim como na República do Congo, eles vão para lá para ver se conseguem ter sorte. Terminar alguma coisa lá realmente é muito louco. Vamos para outros assuntos importantes. Bom, esse momento acontece. Lá está um grupo de indivíduos que tem invadido áreas onde eles acham que há migrantes, casas onde supostamente vivem migrantes, e tem tentado incendiar as casas com as pessoas dentro. Quer dizer, um assunto muito sério isso na Inglaterra. O que está acontecendo na Irlanda, né? Sim, Irlanda do Norte, em Belfast. Lembrem-se que há alguns dias aconteceu esse caso de um rapaz, acho que de 40 anos, que perdeu a vida após ser atacado por um imigrante. A polícia, em vez de socorrê-lo, colocou algemas nele e, no fim, ele perdeu a vida. E, bom, isso foi se ampliando porque, na verdade, o governo não soube lidar com essa raiva, já que são muitos anos de diferentes casos assim. Hoje aconteceu outro caso terrível de um imigrante que tentou cortar na cabeça de outra pessoa ali mesmo. Enfim, um verdadeiro curto-circuito. Bom, infelizmente, essas manifestações estão se tornando cada vez mais violentas. Hoje eles foram a diferentes lugares. Existem áreas onde há casas que pertencem a imigrantes. Digamos, o próprio governo paga por elas e aí vivem muitas famílias ou várias famílias juntas, né? A questão é que a raiva já é grande e a violência está aumentando. Mas é isso que acontece em Belfast, na Irlanda. Situação complicada, vamos para outros assuntos. E é um problema que já existe há anos,
que só vem crescendo e que não fazem absolutamente nada nem para integrar esses imigrantes. Eles continuam isolados e, ao mesmo tempo, continuam chegando e sem um controle, digamos, importante. Agora vamos para outros temas. Tem mais alguma coisa? Não? Então vamos para os comentários. Vamos, Sim. pues. Bom, então vamos lá. Vamos rapidamente para outros assuntos. Vejam, estão sendo relatadas tempestades que se expandirão para os Estados Unidos. Há 120 milhões de pessoas que estão em alerta agora mesmo nos Estados Unidos por causa de tempestades severas e tornados nesse país. O que ocorre nessa região dos Estados Unidos? Bom, agora foi emitido um alerta para milhões de pessoas no norte e no centro dos Estados Unidos que estão sob esse alerta a partir de hoje, terça-feira, até quinta-feira. Isso por causa de uma sequência de tempestades severas com risco de granizo, rajadas de vento e tornados. E envolve toda a região das Grandes Planícies e o Alto Meio Oeste, onde as autoridades meteorológicas federais e estaduais, então, mantêm este alerta ativo, de acordo com o Serviço Meteorológico Nacional, o NWS e a NOAA. O evento inclui um risco classificado como nível 3 de 5, que abrange regiões como Minnesota, Dakota do Norte, Dakota do Sul, Nebraska e o Centro das Previsões de Tempestade. Informa que são esperadas tempestades com supercélulas capazes de produzir granizo do tamanho de uma bola de beisebol. Em alguns casos, rajadas de vento superiores a 120 km por hora e tornados de diferentes intensidades. Então confirmaram que a atmosfera respalda, ou seja, o portal de clima do Weather Channel aceita a probabilidade de fenômenos extremos em muitas dessas regiões, devido ao deslocamento de um sistema frontal e, além disso, a presença de ar quente e úmido na superfície. Aí estamos vendo a partir de hoje como essas tempestades se formam e como vão avançar. São muito amplas, né? Ráfagas de vento mais fortes vão se distribuindo. Amplio, incluso, de hecho, parte de México también va a tener esas tormentas. Na verdade, não vamos parar em cada um, porque realmente é bastante amplo. Inclusive, na verdade, parte do México também vai ter essas tempestades. Então, fiquem atentos. Já viemos comentando como está daqui até 15 de junho, tanto para o México, para a América Central, para o Sul, parte do Sul da América e para os Estados Unidos. São esperadas tempestades e chuvas importantes. Então, em alguns momentos, o tempo abre um pouco e depois as chuvas voltam na superfície. Assim seguem de forma constante. Então vamos lá, na verdade até no dia da Copa do Mundo, né? Por exemplo, na quinta-feira, possivelmente vai ter chuvas em algumas regiões. Na verdade, até no dia da Copa do Mundo, por exemplo, na quinta-feira, possivelmente vai ter chuvas na Cidade do México. Se olharmos aqui para o que é do México, certo? Se olharmos para ventos superiores a tantos quilômetros, por exemplo, na quinta-feira, dia 11 por volta das 14 horas mais ou menos, certo? Às 14 horas já estamos vendo o horário e o deslocamento de tornados, presença na quinta-feira, dia 11 às 14 horas na Cidade do México, certo? Aí estamos vendo isso. Isso seria na quinta-feira, certo? Mas o problema são os casos de rajadas de ventos superiores e tornados mesmo. Ou o deslocamento. Ao meio-dia está bem. Presença igual, sim. E já depois do meio-dia, por volta das 4 da tarde, rajadas, ventos superiores em quilômetros por hora e tornados de deslocamento, a tempestade. Então pode ser que tenha inauguração com chuva, né? Dá para fazer um jogo com chuva, sim, dá? Ou seja, teria que estar muito extremo para que fique esse clima quente e úmido assim. Mas sim, dá para fazer. Ventos muito fortes podem suspender ou causar algo parecido. Vamos ver o que acontece. Hora dos tornados se deslocando, Entonces vamos a ver qué pasa, ¿no? Vámonos pues a na superfície. Como vocês visitam aos que são novos e também aos que já estão aqui há muito tempo. Comentem, por favor, de onde vocês estão nos assistindo, para os casos rajadas de ventos superiores a todos.
Aqueles que estão aqui pela primeira vez, dão uma olhada e não sabem se comentam ou não, porque todo mundo já está no papo, né? Então, se animem a conversar, se animem a participar, porque é para isso que serve a comunidade, né? Para poder conversar, presença calorosa. E tem uma frase que meu pai sempre diz pra gente, frases muito interessantes. Ele diz frases: a vida toda a ovelha temeu o lobo, mas foi o pastor quem a comeu. Interessante, né? Então, casos, rajadas de ventos superiores, tudo de bom. Ele diz saudações, quilômetros, carvalho, diz sendênio, femim, diz hora e diz tornados, deslocamento, eu e de calor, e saudações para o Icof, e saudações também para o pai de Blanca. Casos, rajadas de ventos superiores para Leonardo, os quilômetros por. E assim já subi os tornados do meu cachorrinho Moro. Deslocamento, comunidade, obrigada pelo trabalho. Obrigada, Leonardo, vemos agora, né? Saudações pela presença calorosa e para quem não cumprimentamos ainda, superfície. Casos, rajadas para Luiz Ortiz. Tudo bem, Luiz Ortiz? E aí, pessoal, os quilômetros mundo, que por hora tornados de deslocamento, e dá o mundo, vai como diz music. E úmido, saudações music, como você tem a superfície. Quais casos? Os quilômetros a senhora tornados deslocamento uma costa. Este é o giro que se presencia o de quente que úmido superfície. Casos, rajadas de vento, quilômetros por hora e tornados de deslocamento. Quente, e agora acontece que sim. Saudações, Ravi, tudo bem? Wilgot, tudo certo? Saudações, Carmen, como vai? Rajadas de vento, quilômetros por tornados de deslocamento. Saudações, Ofé, como vai? Wilkoff, tudo certo? Saudações, Carmen, à superfície. Saludos. Muy buenas. Saludos. Papai Noel diz: o bonito do sarcasmo é que os inteligentes entendem e os tolos se ofendem. Saudações e ventos superiores a Icon Render. Mais OVNIs, menos guerra, diz Icon Render. Sim, quilômetros eu sei, por tornados de deslocamento e úmido. E a superfície. Dice mais UFOs, menos guerra, diz Icon Render. Sí, ya sé, tienes Mais razón. UFOs, menos guerra. Sí, Os pacotes oficiais ou de hospitalidade em áreas exclusivas para jogos de alta demanda podem ultrapassar 120 km por hora. E tornados de hospitalidade em áreas de deslocamento e rajadas de alta demanda podem superar os ventos superiores a 130 mil pesos mexicanos. Saudações, Panterita. Saudações para todos. Melhor eu compro quilômetros por hora e úmido na superfície. Casos. Rajadas superiores a quilômetros por hora, tornados, presença de Leonardo. Ei, mas está bem quente e rajadas de ventos superiores a... Os quilômetros percorridos e o cachorrinho. Saudações, Leonardo, obrigado por compartilhar. Hoje ele está aí de macacão porque a superfície está quente. Sim, rajadas superiores apenas. Na Argentina faz os quilômetros, e bom, aqui está, né, como ele se chama? Se chama Moro. Moro, né? Moro, aí está. Diz, tornados de presença de calor úmido na rua, na superfície. Esse se chama Moro. Moro, ¿verdad? Moro, ahí está. Moro. No México, a festa mundial vai ser na rua. Espero que ninguém entre no estádio para que a FIFA dê uma maneirada. Bom, não sei aqui no México, mas nos Estados Unidos tem estádios que ainda têm muito espaço, ou seja, que ainda não venderam tudo. Hence, sim, o que ele está dizendo. É presença de calor úmido em alguns casos, rajadas superiores. Os estadunidenses não são super fãs de futebol. Quem vai assistir futebol? Bom, quilômetros por hora e que você não tem medo de tornados de deslocamento, né? Bom, eu teria medo sim. Claro, pode ser. Então, é isso, né? Pode ser que as pessoas não se animem a ir, que só vá quem realmente se interessa, né? E em alguns casos... Rajadas de ventos entre os estrangeiros pensam. E se eu for e houver tornados de deslocamento, presença de calor úmido na superfície? Pode ser que as pessoas não se animem a ir, só vá quem realmente se interessa. Como Ajá. dice. Sí. Ok, eu não sei. As ações do ICE perto dos estádios também estão ficando intensas. Por exemplo, o Irã trouxe esse tema à tona. Casos, afirma que rajadas ultrapassam quilômetros por hora com tornados se deslocando. Ele mencionou umidade na FIFA e na superfície. Diz casos. A FIFA, olha, é que estão impedindo os iranianos de ir ver os jogos e diz, bom, vocês já sabem, a FIFA sempre diz, nós não podemos fazer nada. Mas a questão é que muitos deles já tinham tudo certo e agora estão sendo expulsos. Mesmo que tenham visto, eles podem ser expulsos porque o visto não significa que vão deixar você entrar. Presença de muitos iranianos, alguns, não sei se são tantos assim, mas enfim, alguns iranianos que já tinham pago o hotel, que já tinham pago certas coisas, não vão mais, já estão sendo expulsos. Olha só, hein? Edilcia nos comenta que houve um terremoto, olha só, de quilômetros acima, quente e úmido, pois foi divulgado pela superfície. Vamos revisar isso, mas olha, Edilcia, manda um abraço para você. Aqui está o seu relatório. Você menciona fortes ventos e que o Ovsicore da Costa Rica relatou um terremoto de 5.1. É um terremoto, pois tem uma magnitude importante. Então vamos logo ver como está a situação, né? Olha, aqui já está também no SGS dos Estados Unidos. Este é o terremoto que teria ocorrido na Costa Rica, na superfície, na Costa Rica, perto, aliás, dessa região de Libéria, né?
E o terremoto seria, segundo ráfagas, vento. E o terremoto seria, de acordo com o sismológico dos Estados Unidos, de 5 assim, igual, 5,1 com profundidade de 65 km. Por hora de deslocamento, um 5 igual 5,1 e 65 km de profundidade. Isso é na superfície. Casos, quilômetros por hora e casos de tornados. Rajadas de vento superiores a quilômetros e aí de ar quente e úmido na Costa Rica sentindo o terremoto, como foi aí para vocês? Sim. Então talvez sempre se diga, para fazer a guerra você precisa de 3 coisas: dinheiro, dinheiro e dinheiro. Napoleão, superfície. O chinelo? Sim. Casos, rajadas superiores por hora, IPP, tornados de deslocamento e presença de Gines. Programa muito bom, temos que ir lá também. Muito bom, até quente e um abraço a todos. Saudações do Chile. Salão Amigo diz, eu não sou lomito, mas também era peludinho. Aham, úmido na superfície. Casos. Vento acima de QMH e tornados, 100 mil militares para a Copa do Mundo. As imagens impressionam, mostram presença e estados úmidos. Não. Rajadas ou vento a quilômetros por hora, tornados superativos, tudo presença de não? Quente, não? Sim, e disse pra tia Pepe, vi no noticiário do Canadá que superfície. Não, sim. Disse casos, rajadas de Air Canada que voou sem licença por 20 anos com ventos superiores, quilômetros por tornados de correr deslocamento, a linha. Uma sorte que nunca teve um acidente. Já tem experiência, já tem todas as horas de voo. Ou seja, mas imagina. Ou seja, presença de calor úmido ao comentar. O quê? Rajadas de vento a quilômetros e tornados se deslocando, coisa de maluco. Há essa presença de calor que rajadas brancas, né? Superiores a 100 mil soldados. Será que é suficiente quilômetros para ir tornados, presença de umidade na superfície? Tem essa saída do que diz branca, um dos 100 mil soldados. Será que é suficiente para garantir a segurança nos casos? Rajadas de vento nos estádios? Não especificamente, eu sei que se protege os 3 estádios, mais especificamente. Essas cidades costumam ser muito protegidas, não só por soldados, mas também por agentes da inteligência. Não são áreas de passagem. Há de outros países que operam. Eu já faz um tempo ia dizer, não sei, mas me chamo de paranoico, mas tenho sentido calor há uns 2 meses. Porque, bem, sempre são as mesmas rotas que a gente usa. Bem, essas rajadas de pessoas que você menciona são para mim agentes dedicados a checar vento, seja os quilômetros por hora, e o porte, tornados de deslocamento, de carro que trazem e tudo isso, nas áreas onde estão os estádios e a superfície. Bem... Sim, como vigilantes, né? Como uma parte, todos são assim. Homens, 30, 40 anos, ou seja, né, aqui fortões, alguns até claramente superiores, quilômetros por aí, e com todas as suas mochilas tipo militares. Bem, também não é como se estivessem muito escondidos, né? Mas temos visto eles se deslocando. Bem, também não é como se estivessem muito escondidos, né? Mas temos visto eles com frequência, na superfície. Em todas essas áreas onde estão os estádios. Eu imagino que sim, são de outros países também, né? Ou seja, eles vêm para revisar até o menor detalhe de tudo, né? De toda a segurança. De qualquer forma, sim, são eventos muito internacionais. E também onde podem acontecer problemas, né? Este diz: eu tenho meu pijama de tromba de elefante, diz Wilkes. Quilômetros por hora. Tornados, saudações da Colômbia, como você tem estado? Deslocamento, boa noite. Diz: bom, as esferas realmente aparecem normais no meu país, já que há casos, rajadas superiores, os quilômetros, tornados e presença de calor e umidade na superfície. Rajadas acima de Pablo Flores dizem: Irã é só tilin quilômetros por tornados de Ualeta, ou seja, só tampa. Saudações, deslocamento, calor na superfície. Rajadas de vento superiores a Marcos, que diz: muito boa informação, Pepe. Saudações, Marcos. Casos, rajadas de vento superiores, eles foram resgatados a quilômetros de distância e tornados em deslocamento. Presença de superfície quente e úmida. Casos, rajadas de vento a quilômetros por hora e foram resgatados. Isso, segundo o que relatam, sem ferimentos nem nada, né? Supostamente. Diz tepatia, sim, mas fazem exames obrigatórios 2 vezes ao tornados em deslocamento e nunca revisaram seus documentos. Incrível. De quente e úmido, sim. Ou seja, sim, ventos superiores, ou seja, algo a quilômetros por hora e tornados em deslocamento, e a presença de calor diz, e superfície úmida há anos. 900 voos sem licença e esteve enganando uma companhia aérea por milhões em rajadas. O ex-piloto Viento, quilômetros por sinal, e tornados deslocamento, foi preso em 1º de junho de 2026, acusado de ter comandado mais de 900 voos nacionais e internacionais. Isso durante 17 anos, sem possuir a habilitação obrigatória para voar. Como na investigação do projeto chamada Projeto Ícaro,
Essa investigação determinou que superfície. Wall, de 59 anos, natural de Barrie, Ontário, nunca possuía uma licença de transporte de linha aérea exigida. Rajadas de vento arrecadaram 2,9 milhões de dólares. Ele conduziu aviões diversas vezes com passageiros a bordo, segundo a polícia. E apesar de ter recebido 2,9 milhões de dólares de salário, conduziu aviões com dezenas de milhares de passageiros a bordo, segundo detalhou a Polícia Regional em um comunicado. Rajadas de vento acima do capitão em 2009 até sua aposentadoria em 2025. Já se aposentou. Operou deslocamentos em quilômetros, calor presente e superfície já úmida. Rajadas superiores aos comandos dos aviões Boeing 767, 777, 787 nesse período, segundo a investigação policial. Apresentou em várias ocasiões documentação, assim apresentava documentos, por e tornados deslocamento. Segundo a investigação policial, apresentou em várias ocasiões documentações e apresentou de tamariz. Assim apresentava documentos, mas eram calorosos e não verificavam se eram falsos ou não, né? É claro, úmido. Em um mundo onde sim... Não tem tantos, caralho. Que casos, ora e além disso... Os documentos possivelmente estavam alterados por deslocamento e calor, mas nem a companhia aérea, nem o Transporte Canadá perceberam casos de rajadas ou umidade. O processo foi superior aos tornados devido ao calor. E 2025, durante uma avaliação operacional de rotina no Terminal 1 do Aeroporto Internacional Pearson, em Mississauga, os examinadores detectaram anomalias na documentação da licença do piloto. Transporte Canadá iniciou uma revisão regulatória e, uma vez concluída, transferiu o caso para a Polícia Regional de Peel. No início de 2026, a investigação só começou em janeiro deste ano. Sim, a investigação já está em andamento. Esses dados, os oficiais do Departamento de Fraudes realizaram uma busca na casa de Wall em fevereiro deste ano. Eles também conseguiram outros mandados judiciais, interrogaram superiores e solicitaram uma análise forense. Deslocamento, o Escritório Nacional contra a Presença de Judiciais. Interrogaram testemunhas e solicitaram análise forense do Escritório Nacional contra a Falsificação em Ottawa. O sea, y ahí no... Que os documentos em Ottawa, ou seja, aí eles perceberam que os documentos realmente estavam alterados, porque, depois de 17 anos, a licença de Wall não possuía a ATPLA, Airline Transport Pilot License Plane, o nível mais alto de habilitação para pilotos comerciais. É preciso aprovação em ventos fortes, deslocamento, e essa licença é o requisito mínimo para comandar uma aeronave. Wall possuía uma CPLA, ou seja, uma licença de piloto comercial comum. Apesar de ter casos, rajadas de capitão, ele não podia comandar voos. Mas ele fazia isso mesmo assim, né? Ou ventos superiores a quilômetros por hora e tornados, presença de piloto comercial, mas não a licença de piloto de linha aérea, que é a que exigia a ATPL para... Pois é, realmente é muito louco esse caso aqui, né? Bom, realmente esse caso é muito louco. Vamos ver o que mais aparece desse detalhe. Saudações em casos. Saudações para quem não vai ser até a próxima dia. Mônica diz: não ventos superiores a quilômetros por hora. Eles colaboram com os governos, com os militares do país ou fazem colaboração com eles. Quilômetros por hora, tornados, deslocamento, assédio, mas com cada país é feito um trabalho em equipe, mas eles em si não têm, não. Eu imagino que aí eles devem ter uma relação muito melhor com os exércitos, né? De cada país e com agentes de inteligência. Sim, com certeza eles também têm algum especialista, né? Também que os ajude, mas fora isso, um exército não tem. Saudações para Marcela Riquelme também. José, meu xará, José, esse aqui, tem 54.410, muito obrigado. Muito obrigado mesmo pelo superchat. Diz que esse piloto, esse aí pega. Se puder, conta aí. Esse filme é ótimo. Pode acreditar que também existiu, por sinal. O caso real. Não é? Sim, é um caso totalmente real. Saudações para Som. E Som, boa noite. Saudações, Som, saudações. Wico diz: hoje houve uma explosão em Sinaloa. Tomara que não ocorra em Guadalajara. Saudações, Wico. Incrível, Wico. Como você tem estado? Muito bem. Saudações, Mônica Ortiz. Esse piloto era Denzel Washington. As saudações terminaram. As saudações acabaram. Como você está? Saudações. Vamos revisar o que combinamos, diz Leonardo PP Papilas. Wall Street aguarda a saída da Anthropic, do ChatGPT e da SpaceX. As empresas de IA poderiam redirecionar investimentos, diz Leonardo. Sim, Leonardo.
Ou seja, agora nada, só está ganhando 500 mil porque estão com problemas agora com toda essa questão tecnológica. Ou seja, eles estão com problemas agora com a China, estão com problemas, quer dizer, estão com alguns probleminhas, mas nada muito grave, né? Eles também estão na expectativa de quais serão os próximos passos das IAs. Ou seja, tem apanhado um pouco. Se compararmos como tem estado o S&P 500, que tem estado forte, então esse assunto está... Olha, a gente vê aí, né? Ou seja, esse é o Nasdaq, formado por empresas de tecnologia. Não está indo super bem, mas também não está indo mal. Mas sim, teve alguns problemas por aí. O que mais? O que mais tem por aí? Saudações a quem nos cumprimenta. Wolf postado. Olá, sim. Saudações para Joel Rivas, Harry Kane e Edith Bonadil. Um abraço para ela. Francisco Arce, Walter Osório. Walter, como você está por aí? Então, o que mais? Saudações para Deixa Eu Ver, Leandrade. Saudações para Emma. Saudações também para Vic Sega. Como você está, Vic Sega? Para Vidal Reis, que nos assiste de Houston, Texas. Saudações, Vidal. E também saudações para o que está escrito aqui, MT México, a festa. Olha, se a gente ler, saudações. Sim, ótimo. Bom, então vamos. Vamos, gente. Lembrem-se que estamos no WhatsApp e no Telegram e mandamos notificação das lives. E também estamos no Facebook, X e Insta. Quando a SpaceX abrir capital, vai ser insano. Sim, né? Porque ele seria o primeiro trilionário do mundo. A expectativa é enorme. Saudações, Francisco. Eugênio, como você está? Boa noite. Saudações para Porto Rico. Como estão aí, Eugênio? Cristi Kranz. Muito boa noite. Vic Sega diz aqui na live que na Aqua, em frente à Plaza Metropolitan, está hospedada a seleção do Japão. E o trânsito está ficando complicado. Vic Sega. Onde, Vic? Não, mas eles estão lá em... Não estão em... Eles foram para os Estados Unidos. Eles foram para Nashville? Eles foram para Nashville, sim, é verdade. Acho que eles foram ontem. Sim, eles vão treinar, pois lá era a sede deles. A sede deles é lá, sim. A sede é lá, mas vieram aqui por um tempo. Para pescar terras reais. Sim, só para ver como estão as coisas. Que já arrumaram o vulcão também. Também? Sim, já colocaram umas coisas da FIFA e já está pronto para receber. Agora estão os da Tunísia, esses sim estão aqui agora. Agora estão aqui. Hoje foi o dia deles treinarem a varrição. Ai, a jogadora de futebol. Ai, que sombra é essa? Olha, parece que dá para fazer. Sim. Bom, então, olha, excelente apetite para quem está jantando. Tisto, piada? Vamos sair para jantar. Sim, vamos fazer piada para amargurados. Mamãe, hoje na escola aprendemos a fazer explosivos. Que bom, Jaiminho. E amanhã, o que você vai aprender na escola? Que escola? Pois é. Verdade, é isso que aconteceria, é verdade, é o que aconteceria na hora. Olá. Cara, é que já sei, está dando fome agora. Bem, pessoal, até mais. Saudações? Muito obrigado por nos acompanharem, pessoal. Bom, estamos por aqui, digo, se tiver mais alguma coisa, já a gente volta. Mas vocês já sabem como é isso. Mas enfim, um grande abraço, né? Obrigado por nos acompanharem, foi um dia muito, muito bom. Como sempre, eu acho que com tudo isso que está acontecendo no mundo com o conflito, vai ficar mais agitado. Vamos nessa, até logo. Interrompemos sua programação. Tuaro. Obrigado por sintonizar a verdade. Isto é PP ao vivo. ao vivo. PP ao vivo controlando o sinal. Pepe e Astrid falando a verdade. Jornalismo cru, aqui se respeita. Ative a... Alerta, não perca o fio. Inscreva-se. Pepe ao vivo na área. Inscreva-se.